Eu te contar que alguém pode ter encontrado o Jeffrey Epstein vivo. Tem um vídeo viral que tá deixando a internet totalmente dividida. Existe muita teoria, gente dizendo que ele nunca morreu. Então hoje, no Lendo Casos, a gente vai falar sobre a morte de Jeffrey Epstein. Em 10 de agosto de 2019, o financista americano Jeffrey Epstein foi encontrado morto dentro da sua cela no Metropolitan Correctional Center, uma prisão federal localizada em New York City, nos Estados Unidos. Epstein aguardava julgamento após ter sido preso semanas antes, acusado de operar um esquema de tráfico sexual envolvendo menores de idade. Sua morte ocorreu pouco mais de um mês após a prisão e rapidamente se tornou um dos episódios mais controversos do sistema prisional americano. Para entender o que aconteceu naquele dia, é necessário observar os acontecimentos das semanas anteriores, das últimas horas antes da morte e das investigações posteriores. Em 6 de julho de 2019, Jeffrey Epstein foi preso no aeroporto de Teterboro Airport, em New Jersey, após retornar de Paris no seu jato particular. A prisão ocorreu após uma investigação conduzida pelo Federal Bureau of Investigation e pela Promotoria Federal do United States Department of Justice. Os promotores acusavam Epstein de tráfico sexual de menores, exploração sexual e recrutamento de adolescentes para abuso. Segundo a acusação, os crimes teriam ocorrido principalmente entre 2002 e 2005, em propriedades de Epstein em Palm Beach, New York City e outras localidades. Após a prisão, ele foi colocado sob custódia na Metropolitan Correctional Center, conhecido como MCC Manhattan. Agora falando sobre a primeira tentativa dele tirar sua própria vida. Em 23 de julho de 2019, aproximadamente 2 semanas após ser preso, Epstein foi encontrado inconsciente em sua cela com marcas no pescoço. As circunstâncias nunca foram totalmente esclarecidas. Existem 2 hipóteses que foram discutidas na época. Uma, a tentativa dele tirar sua própria vida, e outra seria a possível agressão de outro detento. Naquele período, Epstein dividia a cela com Nicholas Tartaglione, um ex-policial acusado de homicídio. Após esse episódio, Epstein foi colocado em Suicide Watch, um protocolo especial para prisioneiros considerados em risco de suicídio. E esse regime inclui monitoramento constante, remoção de objetos perigosos, celas especiais e observação frequente por guardas. Mas, cerca de 6 dias depois, Epstein foi retirado do regime de vigilância contra suicídio. Segundo as autoridades prisionais, psicólogos avaliaram que ele não apresentava risco imediato. Mas após essa decisão, Epstein voltou para uma cela comum, deixou de ser monitorado constantemente e voltou a dividir a área com outros detentos. Entretanto, por razões que ainda são discutidas, na noite anterior à morte ele estava sozinho na cela. No dia 9 de agosto, uma sexta-feira, Epstein passou boa parte do dia reunido com seus advogados. Entre eles estavam Mark Fernick, integrante de sua equipe de defesa. Os advogados permaneceram com Epstein por várias horas na área de visitas legais da prisão. Durante essas reuniões, discutiram estratégias para contestar as acusações e tentar obter liberdade sob fiança. Esse pedido já havia sido negado anteriormente por um juiz federal. Após o encontro com os advogados, Epstein foi levado de volta para sua unidade dentro da prisão. Agora a gente vai falar da noite antes da sua morte. Na noite de 9 de agosto, Epstein foi colocado novamente na sua cela. De acordo com registros oficiais divulgados posteriormente, 2 guardas estavam responsáveis pela ala. Várias verificações de rotina deveriam ocorrer durante a madrugada. Essas verificações normalmente acontecem a cada 30 minutos. No entanto, investigações posteriores indicaram que essas checagens não ocorreram conforme o protocolo.
Relatórios também apontaram que 2 guardas de plantão teriam adormecido durante parte da madrugada. Na manhã de 10 de agosto de 2019, por volta das 6h30, guardas que iniciavam o turno matinal entraram na área das celas. Foi nesse momento que encontraram Epstein sem resposta em sua cela. Ele foi encontrado com um lençol preso no pescoço, aparentemente amarrado na estrutura da sua cama. Os guardas imediatamente iniciaram os procedimentos de emergência e chamaram atendimento médico. Epstein foi levado para o hospital New York Presbyterian Lower Manhattan Hospital. Pouco depois, médicos confirmaram a sua morte. Ele tinha 66 anos. Agora falando da autópsia. A autópsia foi conduzida pelo médico legista-chefe da cidade de Nova York, Barbara Sampson. O exame concluiu que a causa da morte foi suicídio por enforcamento. Durante o exame foram observadas fraturas em ossos do pescoço, incluindo o osso hioide. Essas fraturas geraram debate público, porque também pode aparecer em casos de estrangulamento. Contudo, especialistas forenses afirmaram que esse tipo de fratura também pode ocorrer em suicídios por enforcamento, especialmente em pessoas mais velhas. Após a morte, o United States Department of Justice abriu uma investigação para analisar possíveis falhas no sistema prisional. O então Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, declarou publicamente que estava chocado com as circunstâncias. A investigação revelou vários problemas no funcionamento da prisão naquela noite. Entre eles, falhas nas rondas de segurança, registros falsificados de verificação e escassez de funcionários na unidade. Os 2 guardas responsáveis pela ala foram posteriormente acusados de falsificar registros oficiais. Agora falando sobre os registros das câmeras. Outro ponto que gerou atenção pública foi a questão das câmeras de segurança. Algumas câmeras da área da unidade estavam fora de funcionamento. Outras gravaram apenas áreas externas do corredor, não o interior da cela. Isso limitou a quantidade de imagens disponíveis para a investigação. Posteriormente, promotores afirmaram que não havia evidência de entrada de terceiros na área da cela durante a madrugada. Em novembro de 2019, 2 guardas do MCC foram formalmente acusados de falsificar registros. Segundo os promotores, eles teriam dormido durante parte do turno, deixado de realizar verificações obrigatórias e preenchido formulários afirmando que as rondas ocorreram. Os guardas aceitaram um acordo judicial que incluiu serviço comunitário e cooperação com a investigação. A morte de Epstein teve consequências significativas para o processo criminal. Como ele morreu antes do julgamento, o caso federal contra ele foi encerrado. No entanto, investigações relacionadas ao seu círculo social e financeiro continuaram. Uma das figuras centrais nesse processo foi Ghislaine Maxwell, ex-parceira e associada de Epstein. Em 2021, Maxwell foi julgada em Nova York e considerada culpada por várias acusações relacionadas ao recrutamento de menores para abuso. A morte de Epstein gerou enorme repercussão internacional. Isso ocorreu por vários motivos. A gravidade das acusações, as conexões sociais de Epstein com figuras influentes, as falhas evidentes no sistema prisional. Entre as pessoas conhecidas que tiveram algum tipo de contato social com Epstein, ao longo dos anos estavam empresários, políticos e celebridades. Essa rede de relacionamentos levou a intenso escrutínio público e a inúmeras investigações jornalísticas. Após o caso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos realizou revisões internas no sistema prisional federal. Essas análises identificaram problemas como falta de funcionários, excesso de horas extras obrigatórias e infraestrutura deteriorada em algumas prisões. O Metropolitan Correctional Center, onde Epstein estava detido, acabou sendo temporariamente fechado em 2021 devido a problemas estruturais e operacionais. Até hoje, a morte de Jeffrey Epstein continua sendo tema de debates, investigações jornalísticas e estudos sobre o sistema operacional americano. Oficialmente, a conclusão das autoridades permanece: suicídio por enforcamento dentro da cela.
Ao mesmo tempo, o caso destacou falhas importantes em procedimentos de segurança e supervisão dentro de uma das prisões federais mais importantes dos Estados Unidos. A morte de Epstein também não encerrou completamente as investigações relacionadas às acusações de tráfico sexual, que continuam sendo examinadas em processos civis movidos por vítimas. Agora, com todas essas informações sobre a falha no sistema operacional no dia da morte de Epstein, além do vídeo da talvez aparição dele, deixa aqui nos comentários qual a tua opinião. Jeffrey Epstein está vivo? Se tu gostou desse episódio, já deixa teu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Pedro Tormen e até a próxima!